tal, aquela coisa meio... O professor olha para você, nem olha o projeto, né? A princípio aquilo é merda. Todo mundo é assim, tá certo? Aquilo que é mal feito, você olha que é merda. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A apresentação, ela é extremamente importante. Tá? Eu, como trabalho, a minha principal atuação como arquiteto é apresentação. Eu fico assim, ó, eu faço projetos, faço maquetes de projetos que são uma porcaria, porque geralmente quem paga pelo meu trabalho investe muito pouco na discussão da arquitetura. Tá? Então ele gera, assim, para quem tem condição de pagar o preço da maquete, que maquete é caro, são as grandes construtoras. E assim, por acaso os prédios são bonitos? Não são. Se fosse bonito, essa cidade era mais interessante, entendeu? Então nós vamos chegar lá, só que sempre é bonito o tal da maquete, não é? Você olha assim e fala, não, parece que é lindo, e aquilo é uma merda. Tá? Assim, do ponto de vista da concepção do projeto. Da concepção do projeto, da discussão de arquitetura, ela é extremamente frágil. Porém, a maquete ajuda a vender a ideia. Eu cheguei lá com a maquete toda traçada com rua em fita crepe, o povo já olhou torcendo o nariz, que o povo gosta de ver o trem bonito também, tá? Aí eu cheguei e vi que eles torceram o nariz, eu cheguei e abri essa planta a zero em cima da maquete. Na hora que eu abri essa planta, eu lembro disso até hoje, a turma falando assim, parece que aquilo era sério. Não era, ainda era algo incipiente, que estava sendo... Mas foi importante para eu verificar a importância que tem o desenho. As coisas são importantes no desenho e a crueldade do desenho no momento de submeter as pessoas. Então é muito importante a gente ter um cuidado muito grande quando está trabalhando com essa população. Tá? Aliás, com qualquer um, né? O desenho, ele impede que as pessoas participem efetivamente da concepção do espaço. Tá? Então nós temos que pensar em alternativas para fazer isso. Não existe uma solução pronta para isso. Aliás, a gente tem que parar de procurar a solução pronta. Nós temos que ir o tempo todo e rediscutir nessas coisas e pensando em estratégias que a gente favoreça as pessoas a participarem. Isso aqui foi uma estratégia que eu fui verificando no decorrer desse processo. Aqui foi uma outra reunião que a gente está proposta, tá? Outras imagens de reunião, só para poder vocês verem, essa rotina, proposta e tal, pode passar. E aí nós começamos a implantar isso, pode passar, por favor. E aí aqui, ó, são 140 lotes, quadrados, davam 1.069 unidades habitacionais de aproximadamente 125 metros quadrados, área de preservação permanente no entorno dos cursos d'água que passam pela região, pelo terreno, e a via 220 integrado ao sistema viário de parcelamento. Só volta aqui na imagem. Volta mais um. Essa aqui é a via 220 que atravessa o terreno que está previsto no plano diretor. Muito bem. Esse terreno, nós começamos a tentar implantar esse plano 30 de maio. E aí eu esqueci de colocar a foto aqui, mas esse foi um momento muito interessante. Naquele momento, os moradores tinham direito à provisória de todo o terreno. Isso é importante ser destacado. E a polícia obrigava eles a ficar naquele canto que eu mostrei naquela imagem lá atrás. Todas as vezes que você ultrapassava aquele limite, o policial vinha atrás de você. O que você está indo fazer ali? Mostra aí. Ela era aqui nessa área aqui, assim, ó. Que eu tinha, é porque tem uma imagem antes que eu mostrei isso aqui, ó. Aí o que aconteceu? Teve algumas ocasiões que era muito engraçado. Teve uma ocasião que eu cheguei na ocupação, parei o carro e desci com a lapiseira na mão, porque a gente só pensa com lapiseira, não é? Depois você começa a fazer arquitetura, você não consegue comunicar sem ter alguma coisa na mão para desenhar e explicar para a pessoa. Então eu estava com a lapiseira na mão, veio o policial perguntando para mim o que eu estava indo fazer com aquela lapiseira. Porque a lapiseira é uma arma muito perigosa. Tá? Então, por exemplo, a gente entrar com trena era assim, é altamente perigoso. Uma trena mata alguém. Então, a repressão era constante em cima da população de qualquer pessoa que estivesse ali. Então, no dia que nós começamos a demarcar esse plano, aqui existia um caminho, uma trilha no meio do terreno, a gente entrou nessa trilha e veio para essa área. Por quê? A cidade só se comunicava com esse terreno através dessa esquina aqui, por isso que a ocupação começou nessa área. Tá? O restante do terreno
o terreno funcionava como um grande enclave, um grande vazio dentro da cidade, difícil de ser atravessado, tá? Porque você tinha um curso d'água e tal, essas coisas. Então, nós chegamos e falamos, vamos começar a demarcar daqui, porque aqui ninguém vê. A turma de gente para demarcar, nós começamos a demarcar. A partir daqui, a piquetar essa rua toda. Na hora que nós chegamos mais ou menos nesse ponto aqui, o vizinho daqui, que aqui tem um vizinho, deve ter ligado para a polícia. Falou, ó, o povo está se movimentando dentro do terreno. Na hora que nós chegamos aqui, tinha 3 viaturas, e isso é a foto que eu tirei, tinha 3 viaturas encostadas. Na hora que a gente foi chegando, aí eu vi as 3 viaturas, eu falei assim, vamos subir para almoçar? Já estava assim, porque eu não queria ser preso aquele dia. Vamos subir para almoçar? E foi falar assim, vou subir para almoçar, que encostou mais 12 viaturas no lugar e a polícia correr atrás da gente dentro do terreno. Aí a gente correu e entrou por meio dos barracos, tá? E já tinha toda uma estratégia, tá? Na hora que ocorresse a repressão policial, quem estava demarcando ia ficar dentro das barracas e nesse momento os advogados iam negociar com a polícia. Tá? E aí a gente ficou lá, almoçou. Durante a tarde o pessoal continuou tentando demarcar o terreno, mas eles não conseguiram. Eles ficaram assim durante quase um mês sem conseguir fazer qualquer coisa dentro do terreno que a polícia não deixava. Tá? No dia 20 de julho houve uma negociação com o comando da polícia da região. Nessa ocasião a polícia não cedeu, tá? Não cedeu, e aí eles se organizaram para promover a ocupação de todo o terreno no dia 12 de julho. Tá? E aí, quando eles promoveram a ocupação de todo o terreno, eles começaram a demarcar esse plano. Essa demarcação era acompanhada por nós, arquitetos, por alguns estudantes de arquitetura que estavam envolvidos, mas também pelo pessoal da geografia. E aí teve o pessoal da GB, que é a Associação de Geólogos do Brasil, que foram extremamente importantes nessa fase. Tá? Eles iam ajudando a população a demarcar o plano. Tá? Só que tinha um problema que durante todas as reuniões de projeto, a gente sempre não dava muita atenção, que era a ideia de morar num lote coletivo. Tá? Isso se apresentava como um problema muito grande para os moradores. Tá? Só que teve uma época que eles aceitaram o plano com lote coletivo, porque o plano com lote coletivo seguia na íntegra a legislação urbana da área, para a área. Depois que eles viram que dava para romper o cerco da polícia, eles começaram a querer repensar esse plano. Pode passar. Eles fizeram, teve um morador que se chama Ronivon, volta por favor. Teve um morador que se chama Ronivon. Ele foi servente pedreiro, ele estudou até a 4ª série, então assim, é uma pessoa que não teve acesso a várias informações que nós temos, e ele começou a ter informações sobre legislação urbana, que é um direito de todo cidadão ter acesso à legislação urbana e entender, através desse trabalho que a gente tinha desenvolvido lá dentro. Aí ele foi e elaborou esse plano e chegou falando para nós o seguinte, que dava para fazer lote individual na área, tá? Ninguém ia morar em lote coletivo, porque o lote coletivo estava dando ameaça de morte, tá? E aí, eu não entrei aqui para matar ninguém, né? Então, vamos tentar então repensar. É claro que não foi simples isso não. Pode passar o próximo, Eduardo. Eu voltei para casa, assim, vocês lembram no início da fala, eu falei que eu sou arquiteto, tá? Eu penso ainda muito como arquiteto. Alguém meter a mão no projeto não é dolorido para todo mundo? Todas as vezes que a porra do professor chega e pede para mudar a porta de lugar, parece assim a morte, né? Pô, mudou a porta de lugar, caiu o conceito do projeto. E aí você fica remoendo aquilo, você trava durante 5 dias, até que chega a aula dele de novo e você tem que dar a solução. Aqui foi a mesma coisa, eu não queria mudar a proposta, eu tinha assim, até hoje eu acho que foi um erro mudar a proposta, eu acho que aquela proposta que tinha sido feita no início, ela era mais interessante. Porém, não foi possível manter aquilo, tá? E aí nós desenvolvemos essa proposta com lotes individuais. E aí a gente tentou amarrar algumas coisas para que ele pudesse ser regularizado no futuro. Pode passar, por favor. E aí, porque o grande problema do lote individual, no caso lá, além
de respeitar a legislação, o lote coletivo e o lote individual ele aumentava muito o custo com a infraestrutura urbana. Porque quando eu falo lote, é uma porção de terra em frente a uma via pública. Então eu tenho que ficar criando rua para tudo quanto é lado. E aí eu vou perder quase 200 lotes nisso. Tá? E eu vou diminuir muito a área dos lotes, porque naquele outro plano, aqui é porque eu não coloquei o mapa do diagnóstico da área. Existe uma encosta que ela tem uma declividade um pouco mais alta. Nessa encosta, a gente trabalhava uma densidade menor do que a outra. Nesse momento não tinha condição nenhuma de fazer isso, a gente teve que trabalhar de forma única para poder atender o número de pessoas que estavam lá dentro, que eram 897 famílias. Tá? E aí todos os lotes são iguais, que isso foi uma exigência deles na ocasião. Todos os lotes têm 128 metros quadrados, tem 8 por 16. Tá? A área de preservação foi mantida e a via 220 foi integrada. Volta o desenho só para eu mostrar para eles. Essa via 220, volta mais um, por favor. E olha, a via 220, vocês lembram que antes era uma via mais estreita? É porque naquela via mais estreita, nos lotes lindeiros a ela, a gente estava conversando com cada uma das famílias que fosse assumir, que aquela área não poderia ter nada construído, só ia fazer horta e tal, tá? Porque no futuro era uma área para expansão. Só que nesse momento, com lotes individuais, não tinha como fazer isso, a gente já tinha que deixar preservado a área da avenida na sua integridade. Pode passar. E aí foi muito interessante porque a gente entregou esse plano e isso foi assim, ó, é igual o P, a gente aqui, na hora que você vai integrar, aqui a gente ainda chama de P, a gente destrói o nome da disciplina, né, que é planejamento, tem um nome mais pomposo e vira P. A gente sempre deixa para a última hora e aqui é drama, não é? Sempre virada de noite e tal, essas coisas assim. Esse projeto aqui também é assim, tá? Tipo de situação também ocorre isso. Por exemplo, eles questionaram a proposta no dia 22 de julho, tinham mais ou menos uns 10 dias que eles moravam nos lotes coletivos, e aí ele virou e falou assim, não, pode ir para casa, pensar tranquila aí a nova proposta. Isso no dia 22, no dia 23 ele me ligou perguntando se já estava pronto. Tá certo? Porque assim, parece que você brota assim, a ideia de uma hora para outra acontece. Aí eu falei, não, calma, cara, ainda tem que pensar como é que nós vamos fazer isso. Aí a gente apresentou a proposta no dia 28 de julho, ou seja, 6 dias depois a gente teve que apresentar a proposta, porque nesse momento eles tinham que começar a consolidar a ocupação, porque se eles não fizessem isso, eles corriam um sério risco do despejo. E despejar um barraco de lona é muito mais fácil do que despejar um barraco de alvenaria. Tá? O barraco de lona, qualquer policial chega lá e arranca ele. Agora, o barraco de alvenaria, não. Aí você já tem que trazer trator para ficar jogando aquilo no chão e tal. E isso tudo vai dificultar a reintegração de posse. Nós entregamos esse plano para eles no dia 28 de julho, tá? E eles perguntaram, pô, agora tá fácil, porque todos os lotes eram iguais. Era só chegar e sair medindo as coisas, que eles iam descobrir onde estava a rua. Naquele primeiro plano, a gente tinha que ficar com o GPS, descobrindo a declividade, aonde que estava lançada a rua, porque aquele terreno todo livre. Desse jeito não, o negócio era todo modulado. Eles podiam começar a marcar assim que eles iam chegar e rapidamente a fechar o terreno. Aí eu lembro de um morador que chegou e falou para mim, não, isso é muito fácil, por onde que a gente começa? Aí eu falei assim, começa por aqui. Eu marquei aqui um piquete de entrada, falei assim, começa por aqui, daqui o senhor mede 20 metros e começa a demarcar os lotes. Isso foi numa terça-feira. No sábado eu tive que ir à ocupação, era dia 1º de agosto, uma coisa assim. Eles já tinham demarcado até essa área aqui, ó. Já tinham demarcado quase o terreno todo. Isso trabalhando durante a semana e tal. E aí foi rapidamente. Isso aqui é só umas imagens aéreas que nós fizemos. Isso foi em fevereiro de 2010. Fevereiro de 2010 é o processo de consolidação da ocupação e como é que ela vai administrar esse tipo de coisa. Aqui, ó, essa em outubro de 2009. Esse outubro de 2009 foi assim, mais ou menos uns 2 meses depois que eles haviam ocupado o terreno. Aqui vocês não conseguem ainda ver claramente o sistema viário, tá? E foi todo marcado trena e cordão, não teve mais nada, não teve teodolito,
Não teve nada desses instrumentos que a gente tem, que a gente aprende a manipular. Aqui vocês veem como é que mudou 2 anos depois, como é que o lugar já se transformou. Pode passar a próxima. Aqui uma outra vista, fevereiro de 2010 e outubro de 2011. Pode passar, Eduardo. Aqui essa foto é muito interessante, outubro de 2009. Outubro de 2011. Então, 2 anos depois, você volta naquela anterior, por favor. Olha, isso aqui, eles já estavam morando no plano com lote individual. Repare para vocês ver que as ruas são tortinhas e tal, mas você vê claramente aquilo que foi planejado, tá? Então tem aqui, ó, rua, tá? Mas ela ainda não está muito clara. Passa a próxima. E agora já um monte de barraco de alvenaria e a dificuldade, e aumenta de forma significativa a dificuldade para você remover essas pessoas. Pode passar. E eu acho que mostra espacialmente como que tem um argumento do senso comum e principalmente dos atores aí na produção do espaço que são contra esse movimento social, que não é ficar reproduzindo favelas, né? O prefeito gosta muito de falar isso, não vou deixar, além de culpabilizar que eles são os oportunistas, são especuladores, como se ninguém pudesse ser especulador nessa sociedade, né? Ninguém mais pode especular, e não fosse necessário na sociedade brasileira especular a partir da terra, né? Como única garantia social. Aí eles vão virar uma favela, depois vai arrumar problema pra gente e tudo mais, e não é o caso, né? Você vê que está ali garantindo minimamente o espaço para poder entrar no futuro a essa infraestrutura urbana, que é a grande questão que eles vão apontar, né? Que o poder público vai apontar. Aqui são alguns outros elementos que a gente desenvolveu com eles, algumas estratégias de como construir no lote, tá? Um manualzinho que a gente encaminhando para os moradores. Pode passar, Eduardo. Alguns outros prédios que a gente teve a oportunidade de participar. Esse aí é um edifício que é o Centro Comunitário Professor Fábio Alves, que ele é um bloco extremamente simples, tá? Que é um bloco para reuniões e tal, que acontecem dentro da ocupação e é onde as pessoas são recepcionadas, vão conhecer esse lugar. Esse bloco, ele está implantado no local onde a ocupação começou. Então ele é tipo um marco histórico de onde tudo começou. Pode passar. Esse aí é um outro prédio que foi que a gente também teve a oportunidade de participar, que é uma igreja, foi construída no centro geográfico da ocupação, e esses projetos são muito interessantes, porque a gente sempre faz o projeto lindo, né? Você quer, por exemplo, que a porta tenha uma determinada, essa porta com essa curva, eu detesto esse tipo de porta, assim, a porta era reta, tinha uma outra forma de acontecer, aí o pessoal... O povo achava essa porta linda. Eu era doido para ter uma igreja com uma porta assim. Pô, por que eu vou... Sabe, qual que é a relevância da porta assim? Então tá, bota a porta. E aí eles vão mudando o centro comunitário. Sabe que eles me ligavam o tempo todo. Interessante, que eles ligavam que vai impondo essa via do projeto, né? A gente vai fazendo isso sem perceber. Eles me ligavam e falavam, ô Tiago, nós ganhamos uma janela de colocar no centro comunitário. Eu falei, claro, pô, nós vamos comprar outra janela? Coloca. E aí você chega lá no centro comunitário, tem uma janela de um jeito, tem janela de tudo quanto é jeito no centro comunitário. Tem que ter 4 janelas, cada janela tem uma forma de acontecer. E aí, nós ganhamos uma janela menor, então diminui o buraco da janela e coloca a janela aí. E aí o projeto vai sendo transformado o tempo todo. E essa igreja também dessa forma. Pode passar. E aí só os concursos que a gente teve a oportunidade de participar com essa proposta, que foi o Ópera Prima, que eu participei como TFG, né, Trabalho Final de Graduação. Depois a gente participou desses 4 concursos de ideias na rede, que foi em Medellín, e a gente foi classificado em 200 projetos, nós ficamos entre os 38 projetos, a gente foi para a final, mas não ganhou. Esse Arquiprix, que é um ópera-prima internacional, tá? Que ele também foi apresentado lá. E esse Arquitectonisch, que é também um ópera-prima internacional que acontece na Holanda. Depois disso, ela foi selecionada para participar da 9ª Bienal de São Paulo, e aí a gente teve
participando da exposição em 2011, e o prêmio Gentileza Urbana do IAB em 2011. Quem ganhou o prêmio não foi o projeto, quem ganhou o prêmio foi a população, tá? Exatamente por considerar vários fatores coletivos para poder conceber esse espaço, tá? Para formar esse espaço. E participando depois, em 2012, da 18ª Bienal de Quito, apresentando também a proposta. Pode passar. Aqui só o... Pode passar, por favor. Eu vou apresentar aqui rapidamente. Meio-dia. Vou pisar fundo aqui. A Manuel Guarani Caiová, que é uma ocupação que ocorre em Contagem. Pode passar. Ela ocorre aqui, ó, o município de Contagem está aqui, Belo Horizonte está aqui, ela ocorre quase no limite, na região do... Passa, por favor. Nessa ocupação, eu já tive a oportunidade de participar desde o início da organização. Tá? Eu ia para as reuniões dentro de uma favela próxima ao terreno que ia ser ocupado. Famílias organizadas. De onde que vêm essas famílias? Boa parte delas vem moram de favor, moram com familiar, paga aluguel dentro das favelas. E aluguel dentro de favela não é barato, tá? Não é barato, ele é extremamente caro, tá? E as pessoas estão exatamente querendo sair dessa situação. Pode passar. E aí houve a ocupação no dia 9 de março do ano passado. Tá fora. No dia da ocupação, uma ocupação ela sempre ocorre de madrugada, isso aí é uma informação importante para você. A ocupação ela ocorre geralmente de sexta para sábado, é um bom dia para ocorrer a ocupação. Se for no meio de um feriadão é melhor ainda, porque quando você faz isso, as forças de repressão estão dormindo, tá certo? Elas também descansam, então você pega de surpresa. Tira, assim, o policial, você vai arrancar o policial da cama. Tá certo? E ninguém sai da cama feliz, tá? Então você dificulta o processo de repressão e de retirada das famílias e consegue garantindo a presença delas dentro do terreno. Então essa ocupação começou de sexta para sábado, tá? Durante a madrugada, por isso que ocorre nesse horário, para poder evitar a reintegração de posse de imediato, tá? Pode passar, por favor. Esse aqui é um representante do dono do terreno, tá? Que chegou falando que o terreno estava vazio de fato, porque ainda era uma área muito ruim para se investir. Tá? Então ele chegou, ele estava especulando a especulação imobiliária, que é um dos elementos que se quer combater a gente ficou discutindo no início, para garantir a função social da propriedade. Quando se fala em função social da propriedade, você está querendo, um dos grandes elementos que você está questionando é a especulação imobiliária. Na hora que falou isso, foi gravado, foi apresentado para o juiz deu a posse provisória para os moradores, tá? Pode passar. E aí começou um processo de elaboração de um plano urbano também para a área. E aí só umas imagens assim no início da ocupação, como é que animação, coisas para fazer, isso o povo lá. Aí eles foram, olha, puxar água para a nova cozinha. Então são coisas, puxar água é o gato. É puxar o gato da rua para poder ligar. Agora diga de passar que o gato ele é gato porque o poder público não deixa fazer uma ligação oficial no lugar. Tá ok? Então vai ocorrer isso. Buscar luz para a geladeira. Ninguém busca luz, luz não está no ar, né? Você busca no poste. Vai lá e puxa para a geladeira, porque você está fazendo uma cozinha. Fazer banheiro com ducha para banho, porque o banho é de todo mundo. Todo mundo vai tomar banho. O cara tem que ficar o máximo possível dentro do terreno. Evitar sair dentro do terreno para garantir a posse. Fazer guarita para a portaria, para você controlar. Terminar a cerca de portão, rezar e ter pensamento positivo, fechar com tijolo e cimento os buracos do muro, porque o terreno era murado, ser gentil com os vizinhos, companheiros e companheiras, pode passar. A hora do almoço, e aí as placas, para não faltar carne nas refeições, precisamos contribuir com a vaquinha, literalmente. E aí nós temos aqui, as assembleias que vão ocorrendo no início da ocupação para poder ir organizando o espaço. E aí nós chegamos com a primeira proposta de plano e começou-se a implantar dentro do terreno. Nesse momento nós estamos um número muito menor de famílias, são 143 famílias,
tá? E aí o trabalho de implantação do plano que foi feito também pelos próprios moradores com um ferramental muito precário, da mesma forma que ocorreu no Dandara. E como esse terreno não estava dentro de Belém, nós não tínhamos um levantamento Prodabel, por exemplo, com informações um pouco melhores sobre o terreno, nós fomos descobrindo o terreno à medida que as pessoas iam ocupando. Então existia uma área alagada no meio do terreno. Aí vocês perguntam, por que você não foi lá antes? Porque não dá para você ficar indo no terreno antes. Se você ficar circulando dentro do terreno, alguém pode falar, tem gente andando dentro do seu terreno, e aí empastela toda a ação de ocupação. Tá? Você vai, faz uma visita rápida e verifica. E tinha uma área com um mato muito alto que a gente não teve como verificar na ocasião. E aí eles começaram a implantação da mesma forma. Aqui algumas fotos para vocês poderem ver a situação da ocupação. Essa foto foi feita em junho de 2013, tinha 3 meses que eles moravam no terreno. Esse terreno, só falar uma coisa, se você acompanhar no Google, isso até que não houve essa má fé não. Mas alguém pode um dia numa ação colocar a foto do Google antes da ocupação e está todo vendido, todo vendido. Não sei se vocês viram uma foto ali, tinha um capim gordura, um capim colonial de 3 metros de altura. O terreno inteiro ele era coberto ele já estava desnaturalizado e estava coberto com uma espécie poluidora. E a única árvore, as únicas espécies arbóreas que estavam ali adultas foram as que foram preservadas. Então, numa má fé poderia colocar antes um matagal, depois essa daí, dizendo que... Mas isso foi feito, isso foi feito. Destrói a gente foi mostrando exatamente qual era o estado. Essa foto foi feita em agosto do ano passado, tá? Pode passar a próxima. E essa aqui em janeiro desse ano, tá? Só para vocês verem também a dinâmica, como é que vai transformando esse espaço. Pode passar, por favor. E aí essa ocupação foi selecionada para participar da 10ª Bienal de São Paulo. Então foi muito interessante porque isso retomou a discussão da concepção do espaço dentro da ocupação. Eles já estavam morando, tá, dentro do terreno, mas eles ainda estavam começando a construir suas casas. Aí nós fizemos uma grande maquete, uma maquete na escala de 1:250 do terreno, e cada morador iria fazer sua casa para colocar na maquete e a gente ia levar para a exposição da Bienal de São Paulo. Pode passar, por favor. E aí foi interessante que cada um foi fazendo, é claro que alguns não fizeram, aí um grupo foi ajudando, mas a maquete, a parte de sistema viário foi feito fora, dentro do nosso escritório de arquitetura, e a parte das casas foi toda construída dentro de uma grande oficina que a gente fez lá dentro da ocupação. E aí, caixa de cigarro e tal, pode passar. E aí é o dia, que foi o dia que a gente concentrou para poder fechar. Nesse momento, assim, já tinha vários arquitetos envolvidos nisso. Na ocupação da Dandara, eu e a Aleta no início, depois outros arquitetos foram se envolvendo, tá ok? E agora, nessa aí, já várias pessoas se envolveram. Aí, esse momento, e aí todo mundo cortando. Aqui, ó, você vê assim, por exemplo, ó, estudante de arquitetura, morador, e aí misturou todo mundo e foi um momento muito agradável, tá? E a maquete, no fim do dia, como que ela ficou. E aí nós levamos para a Bienal, e aí foi muito interessante, porque nós fomos selecionados e o nome da ocupação é Emanuel Guarani Caiová. E como teve essa questão dos Guarani Caiová na região norte do Brasil, o povo da Bienal deve ter selecionado por causa desse nome. A gente tinha uma sala, nós tivemos uma sala no Museu da Casa Brasileira, que chamava Antessala Emanuel Guarani Caiová. Então o cara, antes de conhecer um conjunto do Minha Casa Minha Vida, que é uma ação do governo que tenta fazer isso, ele ia passar por uma solução que foi construída pelos moradores, pela sociedade civil, de forma não vinculada ao Estado, tá? Organizada, mas sem estar vinculada ao Estado. E aí foi essa sala, isso aqui foi a exposição, e aí foi muito dia que eu fui visitar a exposição, a gente tinha organizado também uma mesa, tá? Uma grande roda de discussão, que nós levamos moradores da ocupação para lá, para poder apresentar para as pessoas como que tinha sido esse processo. E aí foi muito interessante que uma das meninas que era monitora dentro da Bienal, ela falava que aquela sala, ela despertava uma curiosidade muito
principalmente nas crianças. E aí eles iam perguntar, assim, começavam a perguntar para o menino, por que o menino estava curioso com aquilo? É porque o menino morava numa ocupação. E, geralmente quem ia na Bienal, aquelas excursões que iam na Bienal durante a semana para ver a exposição, eram excursões de escolas públicas de São Paulo. E boa parte das pessoas moravam em situação semelhante. Daí eles queriam ver como é que isso tinha acontecido em Belo Horizonte e tal, porque eles queriam levar. Aí queria ter esse tipo de. Tá? Pode passar, por favor. E aí foi muito interessante que, por exemplo, a repercussão disso dentro de Belo Horizonte, antes, as ocupações sempre você vai achar na página policial. Nessa ocasião, não. A gente virou destaque nacional e ficando no. Tivemos uma coluna da pessoa falando, só parecendo que era uma situação, parece que pop essa situação aqui, tá? Sempre teve arquitetos envolvidos com isso, mas isso ganhou uma visibilidade diferente e, de certa forma, eu entendo esse tipo de ação até como uma má-fé, tá? Da sociedade, que é neutralizar o conflito social que não considera essas pessoas como cidadãs dentro da cidade.